Gente, hoje eu vou ter dificuldades de falar com José Cláudio Securato. Esse é o nosso convidado hoje do Marcos As Convida. Por que eu vou ter dificuldade? Porque se tem uma pessoa que eu tenho que morrer agradecendo, é o José Cláudio, é o José Roberto Securato, pela oportunidade que eles me deram, pelo carinho com que eles me tratam, né? Já são mais de 10 anos de parceria, e eu estou aqui, assim, comecei agora, estou gravando aqui agora, me tocou o negócio aqui para falar sobre ele, porque quando ninguém conhecia quem era Marcos Assi, eles me deram uma oportunidade, me proporcionaram tudo isso, então hoje eu tenho a oportunidade de agradecer aqui ao vivo para ele, e em público, né, porque a gente tem que saber reconhecer as pessoas pelo que elas fazem, como elas fazem. O Zé Cláudio é uma pessoa que eu tenho admiração, carinho, e se amanhã ele falasse para mim assim, se valeu a parceria na São Paulo, eu continuaria honrando todo o nosso processo. Vocês não têm noção o carinho que eu tenho por eles, pela São Paulo. Só não faço mais porque eu tenho limitação também, porque eu sou um só. Mas vamos parar um pouquinho aqui para eu mostrar o meu convidado. Afinal, meu convidado é o principal. Então, José Cláudio Securato, fundador de uma das maiores e importantes escolas do negócio do Brasil. São mais de 10 mil alunos por ano e cerca de 400 professores, então eu sou um deles. A São Paulo foi eleita 5 vezes uma das melhores escolas para executivos do mundo pelo Financial Times, foi 4 vezes Top of Mind de RH e ainda foi a 11ª colocada no ranking de maturidade digital da McKinsey, Valor Econômico 2018, a primeira na categoria Educação. Em dezembro de 2016, com uma plataforma disruptiva de aprendizagem, que combinasse uma nova metodologia de aprendizagem, on-learning, com o uso de inteligência artificial com uma nova forma de aprendizagem, em 1º de março de 2018, nascia o LIT. LIT quer dizer acesso, e se refere à chama que há em cada um de nós. Respira educação, segundo o Zé Cláudio, e tenho paixão pelo aprendizado, eu acho que ele me contagiou nisso. O propósito é impactar positivamente e globalmente o máximo de pessoas com educação. E aí eu fui buscar, né? Aí achei aqui, quem não acha, né? O LinkedIn do Zé Cláudio. Se você não achou, você está de brincadeira, né? Faz favor, entenda, acompanhe, siga. Aí eu fui lá, o LIT, né? Quem é o LIT? O que é o LIT, né? Para que serve o LIT? E eu vou deixar com que ele depois explique muito bem, porque nada melhor que o fundador, né, falar sobre isso. E aí eu fui buscar. Só para vocês terem uma noção, o relatório de impacto do LIT 2020 apresenta que teve 10,7 milhões de visualizações de pílulas de aprendizagem. Pouca coisa, eu acho. 87 milhões de minutos de micromomentos, né, de aprendizagem consumidos por alunos. Então, isso é um negócio absurdo. Eu vou deixar depois ele fala. Os números são deles, eu só sou parte desse processo. 52% dos respondentes tiveram evolução explícita em suas carreiras. E cá entre nós, eu nunca fui tão referenciado no LinkedIn depois do LIT, né? Muito bom, o pessoal terminando lá. E aí, veio a pandemia. Com a pandemia, a São Paulo ofereceu 30 dias de acesso gratuito a 100% dos cursos. Né? A questão do distanciamento social. A São Paulo doou o equivalente a 17 milhões em assinaturas durante o período para mais de 100 mil alunos. Cá entre nós, são 600 certificados emitidos por dia. Gente, com todo o perdão da palavra, é de bater palma em pé. Né? E olha só, fui achar no material, achei um depoimento, né, meu sobre essa questão, né, muito, muito legal o material, e quando eu estava lendo o material, quando eu me vi, falei assim, agora, quem aguenta eu? Olha só, fui lá nessa nossa pesquisa, que você sabe que a gente faz a pesquisa aqui, o prêmio que o LIT recebeu de referência, né, referência nacional, uma plataforma disruptiva de aprendizagem, né. Aí eu fui lá, em palestra em Campo Grande, especialista aborda como a inteligência artificial pode transformar a aprendizagem. Isso aqui foi só em abril de 2019. E
José Cláudio Securato conta a trajetória pouco convencional e com muita determinação em mentoria no IBF Jovem, IBF Jovem, se eu não pronunciei correto, mostrando todo o processo dele, né? E o povo quase não gosta dele, viu, gente? Vou contar, difícil. Se você conversar 5 minutos com ele, você sai apaixonado. Eu posso garantir. E com o pai dele, então, também é a mesma coisa. Isso deve ser de família, né? Aí eu fui achando no Facebook, olha só o que ele fez, né? 2015, 2017, 2019, 2020, que as pessoas têm que entender que de vez em quando a gente pode brincar também, né? Pode se divertir, pode fazer alguma coisa, e as pessoas têm que entender que o bom humor, a alegria e felicidade de viver está contido no trabalho. Bom, vou parar de falar aqui, porque agora é a hora do nosso convidado, né? Afinal, um convidado deste peso eu preciso, né, levar em consideração. Zé Cláudio, obrigado por aceitar esse nosso convite, né? Eu faço só um pequeno briefing da pessoa, porque se eu fosse pegar tudo seu, eu teria que ficar aqui a manhã toda, seria o Esta é a Sua Vida, e o propósito não é esse. Por favor, Zé Cláudio, entre, se apresente para o pessoal que não te conhece, né? E fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a parceria, o carinho. São 10, acho que são mais até de 10, né? Ótimos anos de trabalho juntos, né? E eu sei que aqui a gente está conversando com muitas pessoas que te seguem, que acompanham, né? E dos 400 professores da São Paulo, de fato, são poucos professores que têm tantas realizações como você, né? Então, não é à toa que você tem diversos livros publicados, atualizados, com diversas novas edições. Não é à toa que você é um professor com uma avaliação tão alta, né? Não é à toa que você é um professor referenciado no LinkedIn, né? As pessoas fazem os seus cursos dentro do LIT e depois fala, pô, obrigado, professor, tal, que legal. E a gente que é professor, a gente sabe como isso é importante, né? Receber o feedback que alguém... Você escreve o livro passa horas escrevendo o livro, você fala, pô, será que alguém vai ler isso aqui, né? Aí você vai lá e vende 1000 exemplares, e fala, caramba, 1000 pessoas compraram meu livro, né? E isso acontece. Você é um dos autores mais importantes da Sampo Editora, né? Volume de vendas, volume de livros. Então, assim, obrigado pela amizade, né? Obrigado pela parceria, obrigado pela dedicação. Ninguém faz nada sozinho, e o que a gente está fazendo na Sampo, agora no LIT, mais recentemente, com certeza é fruto, né, de professores parceiros como você. Nós somos uma escola fundada por professores, gerida por professores. Ontem mesmo eu estava em sala de aula, virtualmente, né? E é isso, a gente gosta de aluno, a gente gosta de estudar, a gente gosta de ensinar, né? A gente gosta de estar com as pessoas, de tentar propagar aprendizado. Então, é um prazer enorme estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo aqui entre amigos. Eu estou me sentindo tomando um café com você e a gente conversando. Eu gostei muito da apresentação, é legal, porque no fundo os dias passam tão rápido, quando a gente vai ver já são 6 meses de pandemia, e, putz, o que a gente fez de bom na pandemia, né? E aí eu vi as 100 mil pessoas que a gente, que foram agraciadas com as licenças gratuitas de LIT por 30 dias, e realmente foi um resultado muito bom. A gente abriu o LIT de forma meio despretensiosa, né? Foi assim, putz, o que a gente pode fazer na pandemia, né? Porque a gente já estava trancado há 30 dias em casa, e a gente falou assim, a gente estava muito preocupado com as pessoas que trabalham na Sampo, né? Sim. E aí a gente começou a fazer encontros semanais com os colaboradores, né? Eu comecei a ligar para uma série de colaborador por colaborador, todos os líderes da Sampo começaram a fazer o mesmo, assim, cara, alguém está precisando de alguma coisa? Coisa simples, né? Porque ninguém pode sair de casa, né? Mas como é que é a tua casa, né? Tá tudo bem? Sua família tá precisando de alguma coisa? Aí vieram a bateria de demissões. Aí você tem gente na família sofrendo mais que outras. Aí a gente pegou o Vale Refeição, né? E parou de dar em vale e começou a dar em dinheiro na conta das pessoas para aumentar um pouco a renda. A gente descartou completamente fazer redução de jornada e redução de salário, né? Para manter a renda das pessoas, para ajudar as famílias. Então, foi nesse contexto que a gente falou, poxa, cara, se a gente está fazendo menos coisa, vamos botar o nosso time todo para se capacitar. É um bom momento, você tem menos atividade, todo mundo ficar em casa vendo televisão, vai todo mundo ficar louco.
Então, se a gente começar a ocupar o tempo dessas pessoas e elas poderem se capacitar, a pandemia vai passar, tomara que a gente sofra o mínimo possível, tomara que, né, as questões de saúde não cheguem tão perto da gente, todo mundo se cuidar e tiver também até um pouquinho de sorte, né? E aí a gente falou assim, bom, se a gente está fazendo isso para a gente, por que a gente não pode fazer isso para fora? E aí foi quando a gente falou assim, que a gente está liberando a licença do lixo para quem quiser. Ah, mas quantas pessoas? Não, para quem quiser. Não, mas e se entrarem 1.000 pessoas? Ah, legal. E se entrarem 10.000 pessoas? Então, pô, show. Mas a gente nem cogitou, falei, e se entrarem 100.000 pessoas? A gente não pensou nisso, né? A gente pensou, vamos lá ver quantas pessoas entram, né? E aí começou um negócio, uma loucura de postagens, as pessoas começaram a repostar, e de repente eram 500 pessoas entrando por dia, 1.000 pessoas entrando por dia, e aí fez um boom, né? E foi bastante positivo. Então, fiquei feliz de ver a abertura, porque é bom a gente, às vezes, dar um passo para trás, né, e olhar o que está acontecendo, né? Então, foi bem legal. Porque quando eu estava montando, sempre quando eu faço a pesquisa, aí eu tinha recebido esse material seu. Comecei a olhar, eu falei, caramba, a gente é bom se mostrar esses números para as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm noção do que foi feito. Até para você ter uma noção, a minha esposa fez os cursos. Fez alguns cursos no LIT. Né? E o mais engraçado, ela foi fazer o curso de controles internos e compliance, e o trabalho de conclusão era para falar do diagrama de ACE. Eu falei assim, ó, se vira, você tem o sobrenome ACE, né? E ela falando sobre o negócio, me ajuda, eu falei, não, tá nos livros. Eu falei, não, você lê os livros. Não é porque eu tô aqui do seu lado, não, você pode ler os livros. Ela tirou 10, ela ficou emocionada. Eu tirei 10. Que legal. Assim, esforço seu. Então, e aí teve alguns cursos que ela se inscreveu, e aí o prazo da gratuidade parou. Eu falei, então agora você assina e vai terminar. Ninguém mandou se inscrever, você termina. Então, tivemos isso aqui, né? Então, é muito interessante isso, porque assim, eu comecei a tomar um susto, né? Porque assim, começaram a aparecer postagem, o povo colocando certificados. É, muito legal. E agradecendo pela didática, pela forma, eu falei assim, gente, Deus é pai. Eu só, assim, às vezes eu fico pensando assim, eu perguntei para as meninas assim, o Zé Cláudio não assiste as minhas aulas, não, né? Porque senão ele vai me tirar, porque eu sou totalmente louco para falar um negócio. Mas a sua loucura, professor, mostra os casos do dia a dia, isso daí motiva as pessoas. Falei, então tá bom. Então, ufa, que bom. Né? Mas agora... é isso, mas é uma aula dinâmica, uma aula com exemplo, uma aula com problema real, né? Não é uma aula teórica, né? A teoria é importante, sim, lógico, sim. Né? O fundamento é muito importante. Mas, no fundo, como é que eu consigo pegar a aula do professor Assi e aplicar no dia real? Então, quando você traz de um caso, a sua dinâmica, né, o seu bom humor, a pessoa pode entrar de mau humor. Ela, durante 5 minutos, está de mau humor, não tem uma hora que ela fala, puta, meu, esse cara é demais, meu. Beleza, eu já tá de bom humor também. Então, isso que é legal, né, cara? Você sabe que teve um dia numa gravação que eu falei um negócio. Bom, você está sozinho no estúdio, você não tem ninguém para... Eu falei assim, eu já sei quais são as dúvidas. Aí eu falei assim, você acha que todo mundo concorda comigo? Aí eu fui para a câmera de lado, falei assim, essa câmera, então, eu não concordo com o que ele falou. Eu dei 2 opiniões diferentes, eu mesmo, e os meninos da área da produção saíram e falaram assim, professor, de onde o senhor tirou essa técnica? Eu falei, cara, eu precisava conversar com alguém, nem que seja comigo mesmo. Então, porque às vezes você, na sala de aula online, assim, gravado, você tem que pensar no que você vai falar e a dúvida que a pessoa que está te assistindo. Perfeito. Né? Você tem que buscar isso e tem que trazer uma forma que seja lúdica e que a pessoa entenda essa questão. Foi por isso que quando eu falei, quando o pessoal me chamou para o LIT, né? Topa, professor? Eu falei, não, gente, tô dentro, não tem problema nenhum. Você tem problema com câmera? Eu falei, não, me dá uma câmera e um microfone, eu passo uma semana falando, se você deixar. Se você não cortar, eu vou embora. E é essa questão da gente ter o prazer de ensinar, né, Zé Cláudio? Eu às vezes já assisti suas aulas, já assisti palestra sua, do seu pai também, né? Uhum. Aí você fica assim, ó. Caraca, bicho. E aí, quando acaba, você fala assim, não é possível que eles vão parar. Não para, não, continua. Porque a gente... É muito legal. Sabe? É muito gostoso isso. Então, essa parte interessante. Agora, aproveitando, já que você está aqui, por que o nome LIT? Legal. Quando a gente fez o nome, assim, a ideia toda, ela estava... Quando a gente começou a fazer a base teórica, ou seja, os conceitos, os pilares que estão por trás do LIT, e tem um pilar fundamental, que é a gente colocar o protagonismo do aprendizado na mão do aluno. Então, o que significa isso?
Quando a gente começa a olhar a educação do passado com a educação que vem pela frente, tem uma mudança muito forte, que nessa educação do passado, é uma educação que a escola diz o que você tem que aprender. Que o professor, ele vai dizer o que você vai aprender. Então, todo mundo aprende a mesma coisa, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, o aprendizado, o estudo, a educação do passado, ela é uma educação que a gente queria é que as pessoas entrassem, né, no LIT e que isso fosse totalmente protagonizado pelo aluno. O aluno vai aprender o que ele quer, a hora que ele quer, por que ele quer e da melhor forma que fosse didática para ele. Ou seja, as pessoas aprendem de forma diferente. Então, veio muito dessa ideia. Então, e qual seria o nosso papel? O nosso papel não é mais dizer o trilho do aprendizado. O nosso papel é conseguir entusiasmar as pessoas. Entusiasmar significa motivar e colocar essas pessoas para tomarem um risco. Quando você está entusiasmado, você fala assim, nossa, estou super entusiasmado para um jantar que eu tenho hoje. Você vai de peito aberto, você vai porque é legal, você vai porque você quer protagonizar, porque você quer viver aquilo. Então, como é que a gente entusiasma as pessoas para elas tomarem a frente? Para elas tomarem a frente. E a ideia de tomar a frente tem uma ideia de tomar risco, tem uma ideia de você, de fato, se jogar. Então, o que a gente queria, né, nessa ideia de entusiasmar, nessa ideia de inspirar as pessoas a seguir esse caminho, né, é uma ideia de... a gente acredita que cada pessoa é um fósforo. O que a gente precisa é simplesmente acender esse fósforo. Né? E essa ideia de acender essa chama do conhecimento, né, quer dizer, que uma faísca pudesse acender a chama de cada aluno e cada aluno pudesse, né, pegar fogo, né, nesse fogo do aprendizado, nessa chama do aprender. Essa era a lógica, né? E lit quer dizer aceso, né? Do verbo light, né? De acender fogo, em inglês, né? Então, quando a gente pergunta, né? Tem uma das expressões que a gente usa, né? Que é Are you lit? Né? Então, no fundo, você está aceso, né? E no Você fundo tá e ligado? aí, Tá você tá ligado, ligado? mano? É isso aí, é o tá ligado, cara. É É o tá mais ou menos ligado. isso mesmo. Eu tô ligado. E você sabe que tem uma expressão em inglês que a molecada usa, e quando você fala assim um negócio que a gente assim fala, nossa, que animal, assim, eles falam, wow, it's lit, né? Quando uma coisa é muito legal. Então, a gente falou, cara, lit é uma palavra, 3 letras, fácil de falar em português, Uhum. uma palavra com nome global. Quer dizer, tá dado, é isso, cara. Então, é por isso, né? E quando você olha a marquinha do lit, que tem umas bolinhas, né? Aquilo ali é como se fossem as fagulhas do fogo, né? Então, essa que é a ideia da logomarca, tá? Essa que foi a inspiração. Porque eu assisti até algumas lives suas no Instagram com outros professores falando sobre educação, Uhum. né? E falando sobre a diferença, sobre essa questão. E isso é interessante, Zé Cláudio, porque assim, a gente fala muito de educação à distância, o EAD, essas coisas todas, e a gente tem que entender que as pessoas não têm uma disciplina muito grande para seguir, para poder fazer. Né? Isso é uma coisa que a gente já vem olhando isso há muito tempo, então, se você não tiver alguma coisa que seja motivacional... Gente, Zé Cláudio, eu escutei de pessoas que entraram no meu LinkedIn, me acharam no meu Instagram, achou tudo. Professor, depois que eu assisti a aula, eu amei controles internos e compliance. Falei, nossa, eu estou criando doentes. Né? Como que a pessoa vai amar um negócio desse? Você não sabe onde você está entrando, filho, né? E é essa questão sobre a forma, né? Até aproveitando aqui, vou até colocar aqui, sobre educação disruptiva, né? Que esse é um dos propósitos do LIT, né? Uhum. E eu lembro, até para uma questão, só para vocês terem atenção, entenderem, gente, então, eu estou aqui com o Zé Cláudio, e eu lembro que quando eu estava escrevendo os meus livros, na proposta do livro, ele já dizia, beleza, queremos casos práticos, coisas que sejam aplicáveis, que as pessoas leiam, entendam e possam saber como fazer isso funcionar. Então, e é da mesma ideia como a gente escreve um livro, ele quer que você faça isso em sala de aula, e vocês sempre cobram isso da gente. A aplicabilidade, né? Óbvio que tem vezes que dá certo, tem aluno que entende, tem aluno que fica, mas isso faz parte, né, de toda a questão. E às vezes as pessoas elas não entendem essa questão. Quando eu falava de educação disruptiva, eu falei assim, caramba, o que é mesmo educação disruptiva, José Cláudio? Você que é o nosso mentor, né? Mentor acadêmico, intelectual e espiritual, né? Para a gente elevar o espírito no processo.
A ideia de educação disruptiva, ela parte da ideia de disrupção primeiro, né? Então, muita gente usa o termo disruptivo como se fosse um sinônimo de uma inovação muito profunda. A gente fala, nossa, isso é muito disruptivo, olha que disruptivo, né? E às vezes é uma inovação apenas, não chega a ser disruptivo no termo técnico da palavra. Disruptivo, né, no professor Clayton, esse professor é um professor que durante 30 anos trabalhou a ideia de estratégia disruptiva. Então, o que ele falava? Ele falava o seguinte: você tem uma estratégia que é pegar produtos caros, complexos e de pouco acesso. Então, pensa uma pirâmide. Eu estou pegando a pontinha da pirâmide, ou seja, são as pessoas que vão comprar produtos caros, produtos difíceis, né, de serem consumidos, produtos que têm uma certa complexidade, e obviamente eu estou pegando um produto, um serviço que é restrito a poucas pessoas. Então, para o professor Clayton Christensen, a ideia de disrupção está em você pegar algo que tem essa característica e conseguir fazer esse produto ser mais simples, mais barato e que, portanto, ele pode ir indo para o meio da pirâmide e para a base da pirâmide. Tá? Vou te dar um exemplo só para tangibilizar o que eu estou falando. Quando você pega a indústria de computação baseada em mainframes, que são computadores do tamanho de uma casa, computadores do tamanho de um prédio, na década de 60, esses computadores eles eram super restritos à pontinha da pirâmide. Só grandes organizações, grandes companhias do mundo tinham acesso a esses computadores. E eram computadores caros, complexos de usar, porque você precisava ser um engenheiro para poder, né, utilizar o computador, e, obviamente, ele era restrito a muitas pessoas. Então, como é que eu crio um computador, essa base tecnológica, eu crio um computador que pessoas no meio da pirâmide e vai descendo podem comprar? Aí surgem os computadores pessoais, né, os personal computers, PCs. Sim. Esses computadores é a disrupção, por exemplo, dos computadores baseados em mainframes. E aí, só que os computadores, eles são acessíveis? São acessíveis. Muita gente pode comprar. Mas é acessível para todo mundo? Ainda não. Como é que eu consigo pegar um computador pessoal, e transformar ele numa coisa ainda mais barata, ainda mais acessível, ainda mais fácil de ser usada? Transforma o computador num celular. Então, o computador pessoal, computador de mesa, o notebook, né, o desktop, ele é a disrupção do computador em mainframe, e o smartphone é a disrupção desse telefone. Então, a ideia de disruptivo é tornar mais barato, mais fácil e mais democrático. Então, a ideia de educação disruptiva é exatamente essa. Você falou na apresentação, São Paulo tem aproximadamente 10 mil alunos por ano. Tem ano que tem 8, tem ano que tem 12, tem ano que tem 13 mil pessoas. É muita gente? É muita gente. A gente tem muito orgulho. A gente acompanha. Você está em sala de aula, você vê o aluno, você conversa com ele no intervalo, você bate um papo, você vê, né, o quanto de fato, às vezes, a primeira pessoa da família fazer pós-graduação, você está em sala, olha a oportunidade, olha que legal, né, você transformar a vida das pessoas. A gente sabe que um certificado da Sampo é sinônimo de empregabilidade, né, é sinônimo de manutenção de emprego no momento de crise. Ou seja, a gente sabe que a gente muda a vida das pessoas. Só que aí vem a pergunta: por que só 10 mil pessoas num Brasil de 210 milhões de pessoas? Então a ideia é como é que a gente faz a disrupção da educação, tornando uma coisa que é cara, complexa e de acesso a poucos, embora pouco seja muita gente, porque o Brasil é muito grande, né? Então tem 10 mil pessoas, mas para a gente poder atingir o meio e a base da pirâmide. Então a ideia de educação disruptiva é exatamente essa. No fundo é democratizar, e democratizar sem perder a qualidade. É democratizar a educação de qualidade. Essa é a ideia. Você sabe que você está falando isso aqui, eu vou viajando aqui, né, meu filho? Eu entrei na Helmas Airlines aqui, viajei na maionese literalmente. Até porque é o seguinte, cara, assim, você imagina, você dá aula de economia, você dá aula, né, de instrumentos financeiros, como seu pai também, mercado financeiro, né, essa coisa toda, que também é um mercado restrito. Né? Não é todo mundo que tem acesso a isso. Pô, tem contador que não sabe que é um instrumento financeiro. Né? Você fala de hedge pro cara, ele acha que é um carro da Ford. Né? Mas não, aquele é Edge. Hedge é outra coisa. Né? Então, às vezes, a gente trabalha com isso e assim, eu desenvolvi também para mim, até facilitar, porque, pô, dou aula de coisas que são tranquilas, gestão de risco, compliance,
né? Controles internos, prevenção à fraude, lavagem, coisa que é tranquilo para todo mundo, né? E aí, engraçado, porque assim, eu comecei a falar assim, gente, isso aqui não é fácil das pessoas entenderem. Eu preciso criar uma técnica em que eu desmistifique isso, trago numa linguagem simples que a pessoa entenda que é aplicável. Ela vai entender que é difícil, mas não é impossível de fazer, né? E é mais ou menos essa questão da metodologia que a pessoa vai, mas eu não tenho condições de estudar. Eu estou te dando uma ferramenta que você vai poder fazer a hora que você puder, quando você puder, só que é o seguinte, você tem que ter uma disciplina para executar isso. E é isso que as pessoas precisam entender nesse nosso processo, que as pessoas assim, olha, eu estou te dando a ferramenta, eu estou te dando o instrumento, então, também a gente que está gravando a aula tem que lembrar que a pessoa que nem todo mundo que está assistindo a gente vem da mesma base, entende o teu processo. Pô, essa semana, eu dei treinamento de compliance financeiro, controles contábeis, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro para contadores. No terceiro dia, o cara falou para mim assim, professor, vá para o inferno. O senhor dorme? Eu falei assim, eu durmo, quem faz essas bobagens que não, eu só estou orientando vocês, contadores, para não entrarem nessa onda, mostrando como fazer. E eu também dei, à noite, também um curso de gestão de riscos, e aí uma aluna perguntou para mim assim, professor, o que o senhor acha de RASOP, SASOP? Eu falei, amiga, RASOP, SASOP, SASOM, não sei qual nome você vai dar. Primeiro, entenda o porquê que você está fazendo. Entenda a base, para depois você implementar a metodologia. As pessoas já querem sair fazendo uma coisa maravilhosa sem ter base. Perfeito. Né? Então, eu comecei a entender isso, Zé Cláudio, e óbvio que durante o curso, gravação de dá treinamento de PLD, sem ninguém fazendo pergunta, você tem que estar pensando duas vezes para saber o que o cara está pensando lá para poder evitar isso. E aí que você começa a falar sobre isso, e é importante que as pessoas entendam por que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, que assim, a gente tem uma questão de desmistificar a problemática, vamos fazer assim, é saber que existe condições, você tem cursos no LIT, o cara quer saber de contabilidade? Tem. O cara quer saber de valuation. Outro dia me perguntaram, onde eu acho um curso bom de valuation? Eu falei assim, eu vou te dar uma dica, entra no LIT, tá lá. Onde que eu vou falar sobre governança? Beleza, tem lá. Onde que eu vou falar sobre instrumentos financeiros? Onde que eu vou falar de fechamento de balanço? Né? Isso, para mim, é uma forma que a pessoa, tem muito mais trilhas que a pessoa pode adotar lá e vai ter todo um cabidal de conhecimento. Porque, gente, vocês estão assistindo agora, entenda, lá tem o vídeo com o professor, tem o material do professor, tem indicação de livro, tem indicação de vídeo. Desculpa, se você não conseguir, eu acho que melhor a gente pensar em outra coisa, mas dá. Né? Não é bem essa questão que as pessoas precisam entender, é porque assim, as pessoas querem, mas elas não sabem o que querem. A gente tem que oferecer o que quer. Aí a pessoa fala assim, mas como que eu aplico isso? Tem como fazer. Não é bem esse o modelo que a Sampo já adota há muito tempo, senão não seria escolhida uma das maiores escolas de negócio à toa. Não é esse o propósito? É verdade. É isso mesmo. A ideia central é assim, a gente muito focado no aluno. Tudo que você está falando é um reflexo de você focar o trabalho todo no aluno, né? Por que focado no aluno? Porque, no final de contas, não adianta a gente passar 8 horas ensinando se o aluno não aprendeu. Então, eu fiz um curso de física quântica. Que legal. E aí? Assisti 8 horas de aula de física quântica. O que você aprendeu de física quântica? Então, só dá uma pausa só. Por exemplo, meu filho mais velho terminou engenharia química no Oswaldo Cruz e está fazendo mestrado em física nuclear na USP. Que legal. A namorada entregou agora a dissertação dela, vai defender em novembro, que ela está terminando. Eles às vezes estão conversando aqui em casa, porque você falou negócio de física quântica, essas coisas. Eles às vezes estão conversando aqui na minha mesa de jantar. Não dá nem para. Não, eu passo para eles, vocês estão tendo um AVC? Porque vocês não estão falando coisa com coisa. Que é justamente isso, cada um dentro da sua especificidade e de como aplica isso, né? É isso aí. Então, é isso mesmo. E você centrar no aluno, você tem alguns ganhos. Né? Um dos pilares da educação disruptiva é você conseguir focar na ciência da aprendizagem.
São duas ciências de aprendizagem, né? A pedagogia e a andragogia. Andragogia, que é importante para a gente, porque ela é a ciência para se ensinar a adultos, ou a ciência para adultos aprenderem. Então, o que eu acho interessante? É que toda a ciência da aprendizagem, ela tem características muito fortes. Então, uma característica muito forte do processo de aprendizado adulto só aprende aquilo que ele tem importância, aquilo que ele vê importância. Adulto só aprende aquilo que ele tem aplicação prática imediata. Chega para o adulto e fala assim, ó, nós vamos passar agora 8 horas aqui. 2030 eu vou estar morto, né? Ou seja, eu não quero saber de 2030, né? Uhum. Então, a ideia é, olha, vou te ensinar um negócio, esse é um problema, aconteceu este problema. O exemplo da companhia tal, caso tal, setor da economia tal. Vamos resolver esse problema. Então, isso funciona muito, né? Porque a gente consegue aumentar o engajamento dos alunos, a gente consegue fazer com que os alunos percebam a importância, percebam a aplicação e falem assim, cara, eu vou usar isso hoje, vou usar isso amanhã. Nossa, esse é meu dia a dia. Nossa, estou com esse problema agora. Então, é esse o uau que a gente tem que arrancar do aluno. Isso se faz com centralidade do aluno. Aí junta, por exemplo, conhecimento. Conhecimento está em todo lugar. Todo lugar. Não é só o professor que detém conhecimento. Um profissional tem conhecimento, né? Redes sociais está cheia de conhecimento, YouTube está cheio de conhecimento. Conhecimento está circulando. Livros têm conhecimento, então um monte de lugar tem conhecimento. Então você tem conhecimento em todo lugar, você tem professores em todo lugar. Agora, o que a gente como escola faz? A gente ajuda na metodologia, a gente ajuda na curadoria. E o professor? O professor, ele se diferencia de outros detentores de conhecimento pela didática, pela capacidade de compreender o que é útil para o aluno. Quando a gente fala dessa ideia de ensinar coisas úteis, coisas que podem ser aplicadas, uma pessoa que tem muito conhecimento, ela é excepcional. Não necessariamente ela é didática, não necessariamente ela sabe privilegiar a parte que é mais importante para o aluno. Então, no fundo, a experiência do professor, a centralidade do professor, né, o professor orbitando o aluno, isso é muito importante. Porque isso aqui, 10 anos de sala de aula, 20 anos de sala de aula, 30 anos de sala de aula, é o que faz você já saber qual é a pergunta do aluno. E a gente já sabe qual é a pergunta do aluno. Porque as perguntas são iguais nas salas de aula, quando você dá repetitivamente. Então, isso com o tempo, né, isso é muito interessante, porque, de fato, quando você está na frente da câmera e ninguém está te fazendo uma pergunta, você fala, bom, e se tal coisa? É a pergunta que era, puta, que eu estava pensando. Então, é esse processo. Eu acho que você tocou num ponto super importante. Eu acho que aí tem um pouco do segredo, né? Você conhece bem meu pai, né? O Securatão, né? O nosso grande mestre, né? E meu pai, até hoje, dá aula no mestrado, doutorado da USP, da PUC, São Paulo. É isso, né? É conseguir dar aula só sobre teorias de prêmio Nobel, quer dizer, coisas super complexas, profundas. E ele faz a mesma coisa. Como que eu consigo dizer o que importa para esses alunos? Como que eu consigo dar isso de forma didática? Como é que eu consigo? Você tem muita ciência da aprendizagem para você construir, de fato, um bom caminho, uma boa jornada de aprendizagem, né? Embora eu não descartaria a importância, né, sempre, de processos múltiplos de aprendizado, né? Participar de um bom projeto. Estou participando de um projeto da empresa. Aproveita, você está aprendendo. Estou lendo um livro. Aproveita, você está aprendendo. Estou assistindo aqui um vídeo de 5 minutos em algum lugar. Aproveita, você está aprendendo. Estou ouvindo esse nosso bate-papo. Aproveita, você está aprendendo. Né? E se eu pudesse deixar uma dica com as pessoas que estão vendo a gente, toda vez que você sair de uma reunião de projeto da empresa, uma live como essa que nós estamos fazendo aqui no nosso bate-papo, cara, pega um pedacinho de papel ou mentalmente e fala assim, quais são as coisas que eu tirei dessa conversa? 2, 3 coisas. Quando você faz esse exercício de listar o que você aprendeu, o aprendizado é 20 vezes maior do que se não fazer isso. Isso vale para leitura de livros. Se você, ao ler um capítulo, anotar o que você aprendeu do capítulo sem consultar, isso vale melhor, é mais útil do que se você ler 3 vezes o mesmo capítulo. Você sabe que tem uma coisa interessante que você está falando? Eu falo isso para muitos colegas, assim, quando você... Você não fica preocupado com a avaliação de aluno? Assim, se você entra na sala de aula preocupado com a avaliação de aluno, a chance de você ter fracasso é muito grande. Você tem que chegar para o aluno e a aula é para ele. Lembre-se, você sabe, ele não. Mas sempre tem alguém que sabe mais, então traz ele para junto para ajudar quem não sabe. Eu falo isso para as pessoas,
que eu dou aula para o aluno. Eu quero que ele entenda como implementar a metodologia. E é interessante isso que você está me falando, porque assim, eu tento desmistificar o problema para mostrar para a pessoa uma possível solução. E eu sempre falo para aluno, até para cliente meu, assim, me diga qual a sua dúvida para eu poder te ajudar, né? Porque assim, eu tenho que entender primeiro a necessidade para te dar uma solução. Eu falo assim, não tenha medo de enfrentar o problema, porque eu só aprendo quando enfrento o problema. Porque se você enfrenta coisa que já tem solução, não precisa se preocupar. E é isso, José Cláudio, que eu vejo, e às vezes a gente tenta passar para as pessoas que assim, nem todo mundo está na mesma vibe quando entra numa sala de aula. Tem uns que sabem mais, tem uns que nunca ouviram falar, tem uns que já ouviram falar, mas nunca viu aplicabilidade. Então, assim, a gente tem que, no início, criar um universo em que todo mundo está uniformizado no processo, né? Cara, nas minhas aulas, nos meus treinamentos, eu dou planilha, eu dou modelo, eu dou até modelo de política para a pessoa. E eu falo para assim, eu vou te dar uma dica. Se alguém te pedir um modelo, não dá, porque você pagou para ter isso, você está tirando o seu tempo, o seu dinheiro para conquistar esse conhecimento. Então, não dê, porque grupo de WhatsApp está pedindo modelinho de tudo. E aí teve uma aluna uma vez que perguntou para mim assim, professor, o senhor não tem medo de passar o seu conhecimento? Eu falei assim, não, eu escrevo o livro que eu tenho medo de esquecer. De Jesus, me ajuda. Assim, se eu tivesse medo, eu não escreveria livro, não ia falar sobre isso, porque assim, cara, é assim, ali tem um caminho. O restante você acabou de falar. Você assiste uma aula, um vídeo, lê um livro, anota aquilo e tenta aplicar aquilo, vê se você consegue fazer aquilo funcionar, né? Que nem no livro de governança, riscos e compliance, né, da São Paulo. Eu coloquei um capítulo falando sobre Petrobras, Arque Batista e Banco Pan-Americano. Mostrando para as pessoas que era uma empresa que tinha conselho de administração, conselho fiscal, auditoria independente, auditoria interna, compliance, risco. E aconteceu o que aconteceu. Você imagina numa empresa que não tem. Né? Então, a gente mostrou todos os modelos para as pessoas entenderem. Olha só, entenda. Tinha tudo isso e por que aconteceu? Né? Deixa eu fazer uns comentários do que você falou. Você falou focar no problema, eu acho que é um negócio, por exemplo, uma coisa muito importante do processo de aprendizado, no fundo, é a pergunta. Né? Saber perguntar. Sim. E levantar a pergunta certa, né, fazer a pergunta certa, te ajuda muito a identificar o problema real. Se você resolve o problema errado, você não está resolvendo o problema. Né? Então, e a gente veio de uma cultura de educação que perguntar não é bem-vindo, porque errar é uma coisa negativa. Uhum. Né? Não pode errar. Né? E às vezes a gente tem um pouco de medo de errar na frente das pessoas. Sim. E errar na frente das pessoas é feio. Vou perguntar esse negócio aí, vou perguntar mó besteira. Aí vão começar a falar que eu, né, tô chato, o chefe tá aqui, sabe? O chefe, né, ainda que é uma coisa antiga, né, entre chefe entre aspas, né? Uhum. Então, ou seja, tem que perguntar, né? Ou seja, a estruturação de uma pergunta, a absorção dessa resposta ajuda a organizar no teu cérebro o conhecimento sobre aquele tema. E é justamente quando você está nesse processo de pergunta, responde, que você vai, a cabeça está trabalhando, e você fala assim, puta, agora eu entendi o problema. Aí você vai conseguir ser capaz de entender uma solução proposta para aquele problema ou várias soluções propostas para aquele problema. Você falou outro negócio que eu achei interessante, que o aluno não está na mesma vibe quando ele está, né, uma sala de aula, né? O pessoal fala assim, é sala de aulas uniforme. Não, não existe sala de aula uniforme, sala de aulas são diferentes por definição, porque a gente fala sobre as pessoas são únicas, né? As pessoas, eu queria usar uma palavra melhor que essa, porque toda vez que a gente fala que uma pessoa que a gente tem um todo, e a gente pinça uma pessoa daqui, mesmo assim eu estou padronizando essa pessoa, porque eu estou pegando ela de um padrão. Tem uma caixa com pessoas, eu estou tirando essa pessoa. Dessas pessoas aqui, você é esta pessoa aqui. Legal. Eu acho que a gente tem que encarar as pessoas como pessoas singulares. A singularidade não compara uma pessoa com a outra. Cada pessoa é uma pessoa. E o processo de aprendizado, ele é singular. Né? Então, uma das coisas que a gente faz para fazer isso, e na São Paulo há muitos anos, eu sei que você sabe disso, é fazer a sala de aula invertida. Então, a gente entrega uma experiência de educação para as pessoas, onde ela vai assistir uma parte, por exemplo, online, em que ela tem aulas expositivas,
E aí é muito legal. Eu quero assistir o vídeo na velocidade 2. Bacana. Eu quero pular o vídeo. Pula. Eu quero assistir na velocidade meio. Não entendi nada. E aí é legal, porque as pessoas não têm vergonha. Ninguém está vendo o que ela está fazendo. Ela assiste, para, assiste, anota, aperta pause. Coisa que na sala de aula, você está falando, perdi. Perdi. O professor já foi. E na sala de aula você tem um aluno assim, puta, que o cara vai falar de novo o que quer dizer risco. Né? E tem um cara falando assim, nossa, que definição boa de risco, deixa eu anotar. Aí para um foi muito rápido, para o outro foi muito devagar, tem um pessoal no meio do caminho ali, né? E você não atendeu ninguém direito. Então quando a gente vai para começa a ler um problema, começa a dar aplicação disso para ele, entender o que é uma boa aplicação daquele problema. Quando ele chega na sala de aula, isso é muito legal. E aí você tocou numa outra coisa que é muito interessante, que é como é que a gente usa o aluno que já sabe para ensinar o outro. E aí é muito interessante, porque um dos princípios de aprendizagem, né, da ciência da aprendizagem, é que ensinar é a melhor forma de aprender. Opa. Então, quando um aluno ensina outro, eu não sei quem está aprendendo mais. Se é o aluno que supostamente está ensinando ou o aluno que está aprendendo. Ou seja, quando você ensina, você é obrigado a estruturar o conhecimento na sua cabeça, você é obrigado a expor, você é obrigado a receber perguntas. Aí você fala, pô, nunca pensei nisso, pô. Tô aqui achando que meu raciocínio está perfeito. Né? A gente, como professor, a gente se tornou muito melhor pelas perguntas, pelo tijolinho que cada aluno faz, fazendo uma pergunta e colocando a gente na parede em cada aula. Porque vem um aluno e pergunta um troço, você fala assim, cara, de onde esse cara tirou isso? A primeira vez que o cara vê esse negócio, ele faz uma pergunta que eu estou há 20 anos e eu não consegui fazer. Né? Porra, eu não pensei. É verdade, né? Sim. Então, esse aspecto é muito, muito interessante. E o último item que eu ia falar, né, você não tem medo de passar conhecimento, né? Tem duas respostas para isso, né? Quando a gente publicou o nosso relatório de impacto no LITIC, né, essa semana, por que compartilhar tudo que vocês aprenderam sobre a plataforma, tudo que vocês aprenderam sobre aprendizado, né? Porque a ideia de fazer a disrupção da educação, a ideia de tornar democrática a aprendizagem, para que mais pessoas possam aprender, ela é uma prioridade, ela não é um segredo. Sim. Não é o Sampaio Littic que salvará a humanidade. Não. Mas se a gente conseguir, né, entusiasmar outras pessoas, se a gente conseguir inspirar outras pessoas, outros professores, outras escolas, além de todos os alunos que estão em volta, aí sim a gente vai continuar, né? E por fim, né, a gente sempre fala, né, conhecimento é igual amor, guardou, perdeu. Sim. Então tem que passar para frente, né? Mas você sabe que isso que você está falando agora, eu falei outro dia e eu posso falar assim, primeiro livro de controles internos, publicado no país, que falava para empresas privadas, foi a Sampo, com o meu livro de controles internos e cultura organizacional, lá em 2009. É verdade. Enquanto eu estava fazendo mestrado ainda, né? Tanto que depois eu comecei a tomar café com a diretoria da PUC, porque eu era bolsista, mestrando com livro publicado, meu Deus, desculpa aí, né? Se eu soubesse, tinha publicado antes. Foi o primeiro livro, depois surgiram outros, mas o primeiro é o primeiro, desculpa, pode vir outros. Nós estamos agora na 3ª edição, fizemos o ano passado a edição comemorativa 10 anos, né, do livro, atualizei muita coisa nele, a gente vai aprendendo também, né, muita coisa. Claro. Isso que você está falando é interessante, porque, assim, eu fiz uma palestra de abertura na Unimar, lá em Marília, para o pessoal de contábeis e administração. E eu fiz a seguinte frase: gente, aqui você está na faculdade. Se você estiver fazendo o seu balanço na hora da prova e ele não bater, faça o máximo que você puder, porque o professor vai olhar o método que você fez e não bater o balanço é consequência, ele vai considerar. Então, aqui você pode errar. Quando você sair daqui e for fazer um balanço na empresa, não vai entregar para o seu chefe assim, chefe, não está batendo, considera o máximo que você puder, você vai ser demitido. Entendeu? Então, aqui você pode errar, pergunta, não vai perder a chance que você está aqui com o professor na sala, seja online, seja presencial. Não, é o tal do B do venerável, né? Que eu, depois que eu vi que o Mussa também usa. Primeiro slide que eu uso nas minhas aulas é os 3 segredos do fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. É verdade. Eu já começo a aula assim, assim, gente, vocês estão aqui. Não vai sair daqui
e depois colocar na avaliação, o professor não tirou minhas dúvidas. Você está de brincadeira, você quer me acabar com a minha carreira? Então tá aqui, pergunta. Isso que você está falando agora é justamente esse é o propósito, sabe? Então a gente vai aprendendo com isso, a gente vai tomando as pancadas e você aprende como fazer. E esse é o primordial, isso que você está falando aqui, da gente fazer, sabe? Entender para a pessoa, não tenha medo de errar. Eu falei isso essa semana. Vocês acham que esse meu conhecimento agora veio só de acerto? Não. Vixe, foi muitos erros. E a gente vai aprendendo com os erros. E esse é um arrependimento que eu tenho, Zé Cláudio. Ensinar compliance. Minha vida virou um inferno. Agora não posso atravessar fora da faixa. Não posso fazer nada errado que alguém fala. Professor Marcos Assi, isso está em compliance? Meu Deus, é pai. Não posso nem errar mais. Então, essa é uma das questões que às vezes me consome, mas faz parte do processo e a gente está no dia a dia, né? Para isso mesmo. Né? Para aproveitar, eu não posso perder a chance de você aqui, na nossa live aqui, né? Nossa live gravada, eu não quero concorrer com ninguém no mercado, para as pessoas poderem. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma das outras suas especialidades, economia e pandemia. E aí? Qual que são as suas noções e perspectivas aí do que a gente está vivendo e o que está por vir, né? Até aproveitando que eu vi algumas lives sobre educação, sobre economia sua, né? E aproveita aqui que nós estamos aqui e tira uma dúvida para nós. O que você está sentindo? Olha, o primeiro ponto é que a gente não pode minimizar o tamanho da crise, né? E a diferença que essa crise tem com outras crises. As crises que nós passamos recentemente, por exemplo, 2014, 15, 16, só para lembrar, em 2014 o PIB do Brasil foi zero, né, crescimento, 2015 3,8% negativo, 2016 3,6% negativo. Então, foi uma crise econômica. Quando a gente volta um pouquinho, né, pega umas crises um pouco mais para trás do Brasil, por exemplo, a última quebra econômica do Brasil, 1999, aliás, foi uma crise, por exemplo, de problemas cambiais, né? Se a gente pegasse o impacto de crises internacionais, 2009, de novo, crises, né, a crise do subprime, crise dos bancos dos Estados Unidos, 2010, crise da economia europeia, são crises econômicas. Então, essa crise ela é uma crise que ela tem um cunho muito diferente porque ela mexe com o nosso íntimo, né? Ela mexe com um dos maiores angústias do ser humano, que é a morte. E num processo em que todos podem morrer. Então, não é pouca coisa, né? Isso é algo que torna todos nós impotentes, né? Todos nós sem a noção do que fazer. Todo mundo deve lembrar onde estava no começo da pandemia, sem saber o que estava acontecendo, as informações foram crescentes, o fechamento é repentino, o desencontro de informações é brutal, aí você tem uma politização desse problema, se o governo fez certo, se o governo fez errado, governos estaduais, mídia, uma discussão tremenda, e tudo isso, e esse pano de fundo, qualquer um de nós poderia ter tido uma infelicidade com o vírus. Então, esse aspecto, né, agora saindo da questão de saúde, saindo da questão, levando para a economia, ele é uma coisa nova. Eu acho que nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, nós estamos aprendendo o que está acontecendo, então a previsão vai ser muito difícil. Mas a gente sabe que uma economia, ela flui, ela cresce num ambiente de confiança. Quando você tem um ambiente de desconfiança, vai ter uma eleição, não sei o que vai acontecer, desconfiança. A economia tem algum índice econômico com uma performance um pouco pior, desconfiança. Mas quando a gente começa a ter medo, é uma coisa um pouco mais forte. Por exemplo, um país, sei lá, como a Venezuela, que teve, né, que tem uma limitação democrática, um país da África que tem uma ditadura, né, ou que tem enfim, governos com outros tipos de problemas, você começa a ter medo, né? Uma China, né, Hong Kong agora que está passando um processo, né, com a devolução de Hong Kong da Inglaterra para a China, é um processo de medo, porque o medo não posso falar, senão posso ser preso pelo governo chinês, posso ser colocado em novas regras. Então, o medo ele é um problema que piora em termos econômicos, porque os agentes econômicos, ou seja, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os próprios governos,
eles todos retraem a injeção de recursos na economia. E o combustível da economia é o dinheiro. E aí vem o terror, né, que é o principal aspecto dessa característica que a gente tem de crise, que é você, né, estar aterrorizado em casa, né, totalmente aberto a uma possibilidade de morrer, que é uma angústia muito forte, como eu já comentei, né, e tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, mas negam, aí tem todos os comportamentos, né, que a psicanálise poderia analisar melhor do que eu. Então, tudo isso, levando para o comportamento econômico, né, nos gera muitas dúvidas, tá? Eu acho que, vamos falar, né, aqui é do governo, longe disso, sou um professor de economia, né, não tenho nenhuma pretensão de ser um comentarista político, nem de pender para algum lado. Eu acho que nós estamos num trem, o trem está a 100 km por hora. Vem uma crise e breca o trem. Brecar o trem, quando ele sai de 100 km por hora e vai para 85 km por hora, significa que o PIB caiu de 100 para 85, no meu exemplo, o PIB caiu 15%. Muito bem. Qual é o combustível de uma economia? É dinheiro. Bom, se os consumidores não estão comprando, as empresas não estão investindo, né, e ninguém está movimentando a economia, e esse trem está perdendo velocidade, eu tenho que botar combustível para esse trem andar mais rápido. Então o governo foi lá e colocou $1 trilhão, $1 trilhão na economia. Pô. E o que aconteceu com o trem? Bom, o trem está andando mais rápido. Né? Se você for ver, trimestre que se encerrou ontem, previsão de crescer 6,5%. Claro que é uma previsão de crescimento de uma queda muito grande. Então cai a economia, né? A economia despenca, aí daqui você cresceu, né? Certo? Mas é fruto do quê? De você colocar dinheiro na economia. No fundo, o trem desacelerou, no meu exemplo aqui, de 100 para 85, né? E de 85 agora ele vai crescer para um determinado número. Vamos imaginar que ele cresça para 90, que ele cresça para 92, que ele cresça para 93, 94. Quando acabar o ano, nós vamos tirar uma foto. Qual a velocidade do trem? O trem está a 94 km por hora. Tá bom, então o PIB caiu de 6%, que era de 100 para 94. Tá? Então, no fundo aqui, você tem uma força, é física, pô. Uma força empurrando o trem para trás, o governo com outra força empurrando o trem para frente. E como é que essas forças se anulam? Tá? Bom, então o primeiro passo é você, de fato, não deixar a economia derreter, ou ela diminuir o mínimo possível, jogar dinheiro na economia, tentar garantir o bem-estar das pessoas, até por uma questão de segurança institucional. Ou seja, se a gente não ajudar as pessoas, o governo está impactando 40, 45 milhões de pessoas, é muita gente, eu estou falando aí de 25% da população brasileira, né, aumentando o bem-estar. Tanto que está tudo, né, você olha o preço do arroz subiu. Né, o preço do arroz subiu, por quê? Bom, porque as pessoas estão comendo, ainda bem, certo? O problema é se ninguém estivesse comendo, a gente estivesse tendo saque em supermercado, porque as pessoas, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o vendedor de marmita, não está vendendo marmita. O cara que vende café e bolo na porta, na beira de um ponto de ônibus, uma estação de trem, não está vendendo bolo e café. Então, ou seja, as pessoas precisam viver. Como é que esse cara vai viver? E esse cara ganhava R$1.000 fazendo isso. Então, você precisa ter e aqui eu estou falando, você precisa entrar com o dinheiro, o governo precisa entrar com o dinheiro para conseguir socorrer cada um na sua proporção. Muito bem. Então agora vai vir, tem dois grandes problemas que eu acho que, três grandes problemas que eu acho que a gente tem que endereçar. O primeiro deles bom, quem vai pôr força no trem no ano que vem? Certo? Será que as famílias, as pessoas físicas vão gastar seus recursos? Será que elas vão gastar seus recursos e empurrar o trem? Eu acho que vão gradativamente. Sim. A economia está começando a andar, as pessoas estão começando a voltar às ruas, tem que ver se não vai ter outro fechamento, porque se piorar muito pode regredir, que nem está acontecendo na Europa, aí retrai tudo de novo. Então, as empresas estão começando a soltar um pouco, elas não estão chegando a investir muito, alguns setores estão. Por exemplo, o agro está indo muito bem. Então, acho que tem essa questão. Então, quem empurra o trem no ano que vem? Tá? Essa é a primeira pergunta. Se for o governo, de onde ele tira o dinheiro? Porque, já tirou dinheiro da cartola, não tem mais onde tirar dinheiro. Né? Então, aí é um problema de onde vem o dinheiro. Tá? A segundo problema que eu acho que a gente tem que endereçar é o desemprego. O desemprego está altíssimo, né? Infelizmente, estamos com 13,8% de desemprego, é o maior desemprego dos últimos 25 anos. Além do desemprego, você tem aquelas pessoas que
deixam de procurar emprego, mas que seriam desempregadas. Isso levaria essa taxa para 20%. E você tem as pessoas subutilizadas que estão fazendo um bico ali para sobreviver, mas que poderiam ganhar muito mais se voltassem para os seus trabalhos originais. Aí nós estamos falando de 40, 45 milhões de pessoas. Então tem muita gente sem emprego. Então, a primeira questão, quem empurra o trem ano que vem? Quem injeta dinheiro na economia para a economia ou cair menos ou começar a crescer um pouquinho, retomar, não crescer, né? Retomar. Vai crescer com uma base baixa. Como é que a gente gera emprego? E terceiro, como é que a gente paga essa conta no médio prazo, a conta do Estado no médio prazo, por essa elevação de gasto público, né, sem quebrar o Estado lá na frente, porque quando quebra o Estado, quebra todo mundo. Nós não podemos quebrar. Ou seja, tem que manter o teto dos gastos, tem que ter limite de quanto você gasta, tem que sair reforma administrativa para enxugar a máquina pública, tem que fazer privatizações, porque esse dinheiro pode ser revertido para as pessoas que não têm o que comer. Então, você tem alternativas. Aí você tem um imbróglio todo econômico, político, eleitoral agora, porque a gente está às vésperas de uma campanha municipal que torna tudo isso um pouco mais tenso, né? Então, nós vamos ter um fim de ano tenso, passadas as eleições americanas, que piora o cenário externo, e as eleições municipais, que tem esse rearranjo político, vai ser pior, mas passado isso, aí já estou falando de dezembro, né, porque a eleição foi postergada, aí quando chegar em dezembro eu acho que a gente vai começar, sempre tem aquele negócio de, putz, ainda bem que acabou esse ano, renova a energia, enfim, eu acho que tentar ter um primeiro trimestre do ano que vem mais construtivo, tá, com um pouco mais de abertura, tendo queda de casos, acho que a gente vai para um cenário um pouco melhor. Porque eu até falei para os meus clientes, né, numas conversas, que eu participei de umas reuniões com eles, falei, gente, é o seguinte, você tinha projeto, senta, analisa a importância do projeto. Se você suspender o projeto, quando voltar, você vai estar atrasado para implementar o que você precisava. E eu trabalho muito com cooperativa de crédito, trabalho com instituição financeira. Eu falei, amigão, o compliance não vai parar de fazer porque você veio a pandemia, esquece, entendeu? Então, assim, dei algumas orientações. Precisar suspender um pouco, suspende. Mas não para, porque depois lá na frente você não vai ter um entregável que você queria. Isso que é a questão da orientação. Teve uma indústria, um cliente meu, uma indústria lá do Sul, que quando começou a pandemia, o pessoal me ligou. O que a gente faz? Assim, primeira coisa, não demite ainda, segura, entenda o que está acontecendo. Se tem férias, dá férias para o pessoal, dá um jeito de você minimizar o tumulto. E aí, depois, repensa o teu negócio. Olha, agora esquece o planejamento estratégico que você fez em 2019. Desculpa, esquece. Aquilo já não serve para nada mais. Você vai ter que fazer um agora com o carro em movimento. Tive uma ligação com eles semana passada. Eles me ligaram. Seguinte, eu quero te agradecer do fundo do coração. Retomamos o negócio, nós estamos produzindo mais, nós tivemos que contratar mais gente para poder atender o negócio. E demais. Agora é o seguinte, lembra aquele projeto de gestão de risco? Agora você vai incluir um de compliance para a gente também, que nós vamos precisar para estruturar o processo aqui. Então, assim, a orientação serviu, né? Porque é aquela história, né? A gente não começou agora, né? Eu falei que eu já trabalho com isso, já são, na área, 18 anos, de profissão 35, mas de 2002 para cá, a gente entrou com compliance, controles internos, riscos, essas questões. Então, a gente já, né, eu até tenho brincado muito, lá no IBGC, na Comissão de Gerenciamento de Riscos, os caras falam assim, o que você acha? Né? Até então, eu era só um membro, agora já estou dando pitaco no processo, porque, a gente tem uma vivência, a gente lida com conselheiro, com diretor, com analista, até uma copeira, com quem eu faço amizade, né, para saber mais coisas da empresa, eu faço amizade com a copeira. Agora, com a pandemia, não dá mais. Porque a minha vida mudou, viu, Zé Cláudio? Era assim, eu via minha esposa pelo webcam e os clientes presenciais. Agora eu vejo os clientes pelo webcam e a minha esposa presencial. Eu estou com dó dela, né? Pô, coitado, o confinamento para ela foi cruel. Mas faz parte do negócio. Então, houve uma mudança e a gente tem que entender essa mudança, como se adapta, redução de custo. Muitas empresas descobriram que o home office pode ser feito. Então, estou mapeando o processo em cliente para implementar home office. Legal. Não é uma coisa. Bastante coisa boa, legal. Então, tem umas mudanças, só que as pessoas precisam entender que isso tem etapa. Eu falei isso para uma aluna essa semana.
Ah, por onde eu começo? Assim, ó, você acabou de subir, parou num prédio de 5 andares. Não tem elevador, só tem escada. Como que você chega no 5º andar? Ela falou assim, pela escada, assim, a menos que você faça rapel. Se você quiser ir por fora, pode ter que conseguir. Pela escada, degrau a degrau. E não adianta acelerar o passo, que vai chegar no 3º andar, você vai estar cansado. Sobe passo a passo. E é o que eu tenho falado para todo mundo. Etapas são vencidas passo a passo. Zé, show. Cara, já deu o nosso horário aqui, eu sei como é a sua agenda. Eu preciso... Só que assim, você vai dar o seu recado aqui, eu vou finalizar, eu finalizo aqui, mas não vai embora não, que eu preciso dar tchau para você, só nós dois. Legal. O seu recado final para quem assistiu a gente, quem aturou a gente até agora, né? O nosso bate-papo aqui. O teu recado final sobre a questão de educação e de melhoria para todo mundo, que eu acho que a gente pode e deve também ser otimista, não dá para ser só pessimista. Eu queria que você desse o seu recado aqui final para todo mundo que assistiu a gente e agradecendo mais uma vez essa oportunidade que eu tive hoje. Eu me sinto honrado, né? Eu nunca tive, gente, eu não tive nunca 1 hora para conversar com o Zé Cláudio. Hoje eu tive, tá? Eu nunca tive isso. Hoje eu consegui 1 hora, só eu e ele, porque ele não consegue, coitado. Ele não tem, tá no São Paulo, não consegue em qualquer lugar, então hoje eu consegui exclusividade. Estou feliz da vida. Que prazer. Zé Cláudio, fica à vontade. Que prazer. Eu acho que o recado final, ele está muito ligado a expectativas, né, positivas. Eu queria deixar você inspirado, entusiasmado para o que vem pela frente. As crises são passageiras, cada um vai sentir essa crise de um jeito, uns vão sofrer mais, outros menos, mas a crise, ela é passageira, né? Então, a crise tem começo, meio e fim. Nós, nitidamente, estamos no meio da crise, né? Já passou o início, a gente já consegue agora caracterizar qual é a crise, e a gente ainda, infelizmente, não enxerga o fim. Mas, depois do meio vem a parte, né? Depois do meio da crise vem a parte final vem a parte da retomada, a parte da retomada vem, enfim, um Brasil de oportunidades. Esteja pronto para o Brasil de oportunidades. A crise é passageira, mas o seu conhecimento é para sempre. Então, invista em você, invista em aprender, invista em se desenvolver. Existe a Sampo, existe o LIT, existe tudo que o ACE faz, por exemplo, em termos de desenvolvimento, com livros, com cursos, com palestras. E existe muito conhecimento gratuito, existe muito conhecimento que você pode buscar com outras pessoas, com amigos, que podem te indicar bons caminhos. Então, tenha o hábito. Tente aprender alguma coisa durante todo o dia, por 10 minutos, por 15 minutos, por 1 hora. Se dedique. Isso, no longo do tempo, né, você vai estar pronto para um mundo novo que está surgindo. Né? O mundo está mudando bastante, novas práticas, novos conceitos. É uma aceleração brutal. A gente tá avançando 5, 10 anos na economia em termos de aplicação de inovação, né, de novas tendências que estavam lá longe, passaram a vigorar agora. Então, o meu grande recado é: entenda que a crise vai passar e o conhecimento, ele é seu. E quanto mais rápido você conseguir desenvolver, melhor. No fundo, a crise é um bom momento para você aproveitar a menor quantidade de trabalho, às vezes, para poder se desenvolver, né, e sair mais forte lá na frente, tá bom? Assi, obrigado pelo convite. Eu estou feliz, né, com esse nosso bate-papo, com os seus comentários, com as perguntas, e muito feliz pela amizade, viu, Assi? Obrigado de coração aí por tudo que a gente tem feito junto. Essa batalha é longa e a gente está aqui firme e forte, né? Sim, com certeza. E aproveitando, você está com o canal do YouTube também, né? Também, canal do YouTube, Instagram. Meu Insta, eu todo dia faço um apanhado sobre economia, inovação e educação. LinkedIn, de fato, me achar é fácil, né? Sim, o cara não te achar, desiste. Aí você não sabe lidar com a internet, né? É verdade. Essa cara. Olha, gente, foi mais um Marcos Assi Convida. Dessa vez eu convidei uma pessoa que vocês sabem, eu não vou deixar nunca de agradecer eternamente tudo que você fez por nós aqui, que eu digo por mim e pela minha família, né? Que se a minha família tem alguma coisa, eu tenho que agradecer muito a vocês, né? Seu pai, principalmente, que me indicou para conversar com você. E depois de lá para cá, a gente criou a parceria. O Silvio Cassu, né, também, que é outro que também falava muito, eu falava, fala com o Assi, conversa com o Assi. Quem que é esse Assi? Você vai gostar do cara. Né? Legal. Já estamos juntos, então teve muita gente que, né,
nos ajudou. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei de paixão, né? Eu falaria com o Zé Cláudio por vários dias aqui, mas foi aqui mais uma vez. Agradeço a todos de coração, tá? E a gente se encontra em outras oportunidades. E hoje foi, mais uma vez, José Cláudio Securato, Sampo, Lite. Se você não conhece ainda, tá perdendo a chance. Vai lá, encontra ele na rede social. Vai lá no LinkedIn dele. Você vai achar depois, você vai achar tudo que ele faz. Esse é o importante. Gente, muito obrigado a todos. Um beijo e muita paz, muita vida para todo mundo, tá, gente? Um abraço.